Convido-vos a abrir a palavra do Senhor em 1 de João, em João, no capítulo 1. Começando com o versículo 1. João 1, começando com o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem chamado João, enviado por Deus. E este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia a todo o homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No primeiro livro das Sagradas Escrituras, chamado Gênesis, podemos ler sobre a criação dos céus e da terra. Podemos saber que Deus decretava, e segundo a sua vontade, pelo poder da sua palavra, tudo era criado e despertava a vida sobre a face da terra. Mas antes que Deus tivesse trazido à existência todas as coisas, era necessário algo de muito importante: a luz. A terra estava envolvida por uma escuridão absoluta que cobria o caos em que este planeta se encontrava. A vida não existia. E para que houvesse vida e esta se mantivesse, era necessário que houvesse luz. Densas neblinas e vapores, grandes nuvens, espessas camadas de trevas envolvendo a terra, foram dissipadas, rasgadas, quando Deus falou e disse: haja luz. E houve luz. E a luz penetrou as trevas, iluminando este planeta chamado Terra. E Deus chamou à luz dia. Palavra que em hebraico significa calor. E esta luz viria a ser a vida deste planeta em que nós habitamos, aquecido pelo sol. Seguidamente, Deus passa a criar todas as demais coisas que se desenvolveram e mantiveram até aos nossos dias, beneficiando da luz que o Senhor Deus estabeleceu no firmamento. Todos nós sabemos, irmãos, que a noite, ou seja, a falta de luz, envolve todas as coisas num manto escuro e toda a criação perde a sua beleza, que é absorvida pelas trevas. Onde há trevas, surge a tristeza, a adversidade, o caos e a morte. Assim era a terra, sem forma e vazia, porque havia trevas sobre a face do abismo. Com a luz que Deus chama à existência, surge a vida, a alegria, a beleza e a bênção. E a fonte da luz e da vida é o próprio Deus. A luz é vida porque Deus é luz. Paulo diz a Timóteo: Rei dos reis e Senhor dos senhores, que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, e quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver. E João diz-nos: Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo quanto nela há, é luz, é vida, e sem ele tudo é trevas e morte. Como disse Paulo, Deus habita em luz inacessível, e jamais alguém viu a Deus. Porém, a luz que é a vida dos homens foi-nos revelada em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo diz acerca de Jesus que o Salvador
Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Luz e vida caminham lado a lado, porque a luz é vida e a vida provém da luz. Foi neste conceito de luz e vida que Deus preparou perante todos os povos a salvação através da luz que veio ao mundo para alumiar as nações, para iluminar o caminho dos homens, para iluminar a humanidade. E naquele dia em que a luz veio ao mundo, cumpriu-se a profecia de Isaías, a qual dizia: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Agora, irmãos, não se trata daquela luz que rompeu as trevas que envolviam a terra para que fosse possível a vida neste planeta. Esta luz da qual falou o profeta é a luz que veio ao mundo para desfazer as trevas espirituais no coração dos homens. É a luz que é a vida em nossos corações. Esta luz procede de Deus e ilumina o nosso espírito. Como diz o salmista: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Esta luz se revelou no Senhor Jesus Cristo e veio ao mundo para iluminar a todo o homem no caminho da vida. Cristo é a luz da verdade divina revelada aos homens. Há uma triste realidade. O mundo não aceitou a luz que é a vida dos homens. O mundo não compreendeu a luz que resplandeceu neste mundo tenebroso e caído, morrendo em trevas, jazendo na sombra da morte, incapaz de encontrar o caminho da verdade e da santidade. O mundo desprezou e rejeitou o Verbo feito carne, a luz dos homens, a fonte da vida. O Verbo, que era Deus, se revestiu de carne para efetuar a salvação da humanidade, mas foi mal compreendido pelo mundo que veio habitar. Jesus, certa ocasião, disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, mas os homens preferiram continuar nas trevas. Jesus estava no mundo que ele criou e para o qual se torna um desconhecido no seu próprio mundo, na sua própria casa. Porque se fez carne, Jesus se torna um habitante deste mundo. É tal o amor de Deus pela humanidade perdida e envolta em densas trevas, que o Senhor de todo o universo encarna, se revela ao mundo que não o recebe, que não o acolhe, confiando em sua própria sabedoria, no seu conhecimento e na sua superioridade de animal racional. Cristo menino é concebido no ventre e nascido nos braços da sua própria criatura. Cristo Deus, feito homem, respira o seu próprio ar, pisa o seu próprio chão, alimenta-se das substâncias às quais ele deu ser, e sendo o Criador dos homens que veio salvar, pelos homens é ignorado, maltratado e cravado numa cruz. Contudo, irmãos, não deixa de ser maravilhoso e ao mesmo tempo incompreensível esta demonstração de grandeza, de humildade, de amor que o Criador, Rei de todo o universo, demonstrou por todos nós. Ele veio ao mundo para aquilo que era seu e não o receberam. Um povo, uma terra, uma cidade, um templo, e rejeitaram-no. Não o reconheceram nem como Deus, nem como Messias, nem como Salvador, nem como a luz que ilumina todo o homem no caminho da vida, nem como a vida que conduz o homem à eternidade. Ignoraram-no completamente. O apóstolo João fala-nos da grande revelação de Deus em Cristo, no qual se concentra a luz e a vida,
neste texto que nós lemos no início, em João capítulo 1, versículo 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo encarnou, se fez homem. Luz é a grande revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quando esta luz penetra no coração dos homens, enegrecido pelo pecado, dá-se o maior milagre que Deus pode operar em cada um de nós. Como diz João no versículo 12 deste mesmo capítulo que eu citei. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, irmãos. É o homem tornar-se filho de Deus por adoção. Para que houvesse vida, foi necessário que Deus fizesse a luz dissipar as trevas que envolviam a terra. A humanidade sem Cristo, a luz da vida, as vidas são um caos. São uma desordem espiritual. Vidas envoltas em trevas são como árvores sem fruto, poços secos, vidas mortas e sem esperança. Os homens sem Cristo, sem Deus, são absolutamente nada. Jesus é a luz da vida que penetra no interior de cada homem, que recebe e lhe dissipa as trevas que envolvem seu estado espiritual e o afasta dos caminhos da sombra da morte, conduzindo-o pelo caminho da luz, da esperança e da vida eterna. Em Deus há vida. Em Deus há esperança. Em Cristo há vida eterna. Há vida nos céus. Há vida depois da morte. Jesus é o Verbo, é a luz do mundo, e o seu Evangelho, a palavra de Deus, como diz o salmista, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como nos dias de Jesus, infelizmente, hoje continua acontecendo que a luz veio ao mundo e os homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Como naqueles dias, hoje, nos nossos dias, o mundo continua a rejeitar a luz que é a vida dos homens. Mas porque os homens não veem a luz que brilha em todas as coisas? Porque é que os homens não veem Deus em tudo quanto nos rodeia? Porque é que os homens não veem Cristo em tudo quanto está criado? Por que razão? Há uma razão pela qual o mundo rejeita esta luz que é Cristo. Há uma razão pela qual os homens não a aceitam nem a podem ver. É que os homens deixaram que o Deus deste século, Satanás, cegasse o seu entendimento, os seus corações incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Os homens permitiram, o mundo permitiu que o diabo os cegasse e endurecesse os seus corações, para que em suas vidas não resplandeça o Evangelho da glória de Cristo. Mas, irmãos, louvado seja o Deus de todo o amor, de toda a misericórdia, de toda a luz, que ainda há muitos que continuam recebendo em suas vidas esta luz que veio ao mundo, Jesus, o Cristo, e por ela se deixam conduzir no caminho da vida. Ainda temos que agradecer a Deus, porque há corações sensíveis à luz da vida. Ainda há corações que podem ver, conseguem ver e aceitar esta luz que está no mundo, através do Evangelho, através da palavra de Deus. Porque Deus disse:
Das trevas brilhará a luz, e é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ainda há almas, ainda há corações que se abrem para que esta luz entre em suas vidas e em suas